Hora Diários. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro. Olá, Sérgio. Tudo bem, Paulo? Tudo bem? Como é as reservas? Reservas são Tinha boas. dito que fazia reservas no programa. Exatamente. Para continuar a voar. Temos que fazer, já fiz as reservas e já temos lugar. Não estamos juntos, é um problema, não vamos viajar juntos, porque não havia lugares seguidos, mas de resto está tudo bem. Nós fazemos discretamente, como qualquer um, barramos de um lado para o outro da cabine. Tal. Nós estávamos com a Batalha de França, penso eu. Íamos para a Batalha de A França. Batalha de França, quer dizer, aqui a Fizemos Batalha uma de França não é a introdução à Batalha da França. Inglaterra. Aqui a Batalha de França mete tudo ao barulho. Eu estava aqui a ver nos meus canhenhos como é que realmente isto foi possível. Porque depois da invasão da Polónia e da queda da Polónia e a chamada guerra, a Phony War, a guerra falsa, há muitos nomes, de rol de guerra, que eles usam muito esse Rol de guerra, sim. termo. E eu vejo aqui que a França mobilizou neste espaço 98 divisões. É meio milhão de homens, para cima disso. E 2.500 tanques. E aqui nem menciona a questão da aviação. Contra uma força alemã, ou a força de ataque alemã, que vem pela Bélgica e pelas Ardenas, em direção à linha, evitando a linha Maginot. Ora, 98, são 43 divisões. E, supostamente, sem carros de combate, aquilo que a gente considera o carro de combate pesado. Só que aqui falta acrescentar o que vem a apoiar uma força alemã extremamente móvel, porque aqui a questão de não haver carros de combate não é um sinal de fraqueza, é de mobilidade e com carros ligeiros. Ela vem completamente coberta pela Luftwaffe. A França não tem essa capacidade de resposta aérea. Tem uma força aérea substancial, não tem uma força aérea que possa fazer frente à Luftwaffe, que agora veio mesmo com o melhor que tem. Porque olha que naquele inteirinho de meses, nós falamos por vezes de meses, não estamos a falar de anos, porque aqui não dá para falar de esteve um ano para desenvolver. Alguns aparelhos estão. O Messerschmitt sofre profundas mutações no espaço de menos de um ano. Passa de Messerschmitt ME-109 para Messerschmitt, para o modelo mais rápido, que é BF-109. Quer dizer, não há caça francês que lhe chegue. E agora aqui, na campanha de França, temos dois atores do lado aliado. Os belgas resistem o melhor que podem, mas só para lhe dar um exemplo, a resistência belga tinha-se fundamentado também numa linha fortificada de onde sobressai o Forte Deben-Emael, onde estava lá uma brigada de infantaria belga e de artilheiros, e foi capturada por 78 paraquedistas alemães. Paraquedistas. Que é outra componente aeronáutica que não podemos esquecer, que é as tropas aerotransportadas, ou os paraquedistas, que estavam a ser testados. Olha, antes da guerra, e há documentários que provam isso, há um país que tinha estado a testar a arma paraquedista e não eram só os alemães, eram os soviéticos. Eles tinham uns gigantescos bombardeiros, que agora me recordo, uns Tupolev enormes, que eles largavam dezenas de homens de cada aparelho, sabe como? Ainda não era por aquele sistema que nós vemos no dia a dia, de sair pela porta do Dakota. Não, punham-se nas asas e deslizavam pelas abaixo e iam para ali fora. Depois não tinha extrator automático, penso que tinham que puxar o extrator do paraquedas. Os alemães também tinham desenvolvido, por exemplo, em conjunção com, aí sim, os alemães tinham uma força estratégica de transporte, do qual a espinha dorsal era o Junkerströmmotor, o JU-52, e tinham formado os Fallschirmjäger. Portanto, aquilo que, traduzido à letra, será o caçador paraquedista. Eles vão usar os paraquedistas até à invasão de Creta. Depois vão ter muitas baixas na invasão de Creta. Não quer dizer que deixem de usar, mas os paraquedistas alemães depois vão ter outros usos e por vezes nem são propriamente transportados diretamente de avião. Mas no caso belga, são 78 paraquedistas. Caem em cima são largados, aterram direitinho em cima dos telhados, das coberturas de betão do forte e tiram os explosivos lá para baixo e a brigada rendeu-se. Porque não tinha outra hipótese. Portanto, estão a ver, as pessoas
que se apercebam que os alemães estão aqui a usar todo um novo conceito de guerra articulado, que a Bélgica fez o que pôde. E dos pequenos países foi talvez a que ofereceu mais resistência. Agora, contava-se, os franceses talvez contassem que conseguiam resistir com sucesso à investida alemã. Mas por qualquer razão e por obrigações de tratado, a Inglaterra manda um corpo expedicionário. Composto por quê? Por infantaria, por algumas divisões. Era um corpo pequeno, agora não tenho presente o número. Era dois exércitos, dois corpos de exército. Era o primeiro e o nono corpo de exércitos do BEF. Portanto, à volta dos 40 e picos mil homens. Penso eu. Com os blindados que nós falámos, que aquilo... Sim. Como eu disse, os ingleses ainda não eram fortes a fazer na questão dos blindados. Mas o que é que eles pediram e fizeram, e aí, sim, investiram logo fortemente em fazer aeródromos em França, com o que é. Eles, ao máximo, isto com perigo de desguarnecer a Grã-Bretanha, foi uma jogada de risco do almirantado, de Churchill e do governo, foi deslocar para a França, logo no início, em 1940, esquadrilhas e esquadrilhas de quê? Não logo de Spitfire, mas do Hurricane. Caças Hurricane. Eram fundamentais. O caça Hurricane, esse sim, era a ponta, era o avião que naquele momento estava a assumir a espinha dorsal da RAF, a substituir os antigos biplanos. Ainda sobreviviam algumas esquadrilhas do Gloucester Gladiator, que nós chegamos a falar, porque já tinha vindo fazer parte do nosso inventário da nossa aeronáutica. São enviados os Hurricane para a França às esquadrilhas. E não só Hurricane. São mandados bombardeiros médios, o Bristol Blenheim, uma das primeiras opções, MK2, MK3, que eram o Bristol Blenheim, era um bombardeiro que correspondia um bocado simetricamente aos bombardeiros táticos alemães, portanto era um bombardeiro médio, não muito pesado, e que para bombardeiro portanto era motor Bristol Mercury, não tenho a certeza, chegava aos 480 km por hora. Para um bombardeiro médio era substancial. Estava relativamente bem defendido. Também vai para a França. Para a França ainda irão alguns Gloucester Gladiator e ainda vão voar os Ferry Battle, que era o bombardeiro ligeiro monomotor, com motor Merlin, mas que era uma experiência um bocadinho falhada, porque era muito pesado para o motor que era. E alguns Spitfires que ainda irão, do modelo MK1. Que também não é o Spitfire que nós estamos habituados a ver. O MK1 andava por volta dos 540, 550 km por hora. Portanto, aquela faixa que entusiasma quem gosta de aviões, etc., a faixa dos 600 km por hora, ninguém ainda estava a atingir. Os aparelhos andavam entre os 480 e os 560 km por hora. Portanto, mesmo o Spitfire que nós vemos, este que está aqui, que é um MK1, penso eu, isto ainda não chegava aos 600. Irá chegar aos 700. E curiosamente tem a bandeira francesa. A posição das cores da deriva é sim, sempre foi. Por isso, os ingleses têm essa visão de tentar proteger o British Expeditionary Force com apoio aéreo. Mas não vai ser o suficiente. Porque a campanha de França é rápida, é muito rápida. É uma coisa que se desenvolve de uma forma quase entre o maio de 1940 ou abril de 1940 e sei lá, nem a meia dúzia de meses, se tanto. Até as divisões alemãs estarem a entrar em Paris e impõe-lhes o armistício, porque falha as defesas da Maginot, porque os alemães as contornam pela força blindada, e depois de contornarem e fazer entrar o exército alemão em força no território francês pela zona, porque o ataque francês dá-se pelo norte, não há um ataque ao sul, à zona de Marselha, isso depois vai ser o território de Vichy até 43. Eles empurram os franceses pelo nordeste, noroeste e por norte, para criar ali uma zona de quê? O primeiro plano alemão é conquistar Paris, não conquistando a França toda, é criar uma zona que isole quem? A Inglaterra. Exatamente. Esse aí é que é o objetivo estratégico. É isolar a Inglaterra, é retirar um apoio terrestre, um apoio de um país que está de frente para a Inglaterra, que é na verdade, o inimigo com que em Berlim se tem que
contar que, aliás, já disse isto várias vezes, Hitler vai tentar fazer paz separada com a Inglaterra. Sim, sim. Tem a Operação Silion planeada, que é a invasão da Inglaterra, mas tenta fazer a paz. Pazes separadas. Aliás, há aquele famoso o episódio do Rudolf Hess, que tenta levar essa proposta. E foi de avião? Da Alemanha até Exatamente. à Escócia? Exatamente. Agora, nem a RAF consegue conter, porque não é a RAF, para conseguir ter uma capacidade de execução no terreno durante a Batalha de França, teria que ter tido o apoio da aeronáutica francesa. Não foi possível, porque temos de fazer justiça. Os pilotos franceses fizeram tudo o melhor que podiam, mas não tinham aviões já para defrontar. Sobretudo, quer dizer, tudo que era aviões que não fossem caças. Os bombardeiros franceses eram abatidos no ar. Outra situação foi o ataque constante à Luftwaffe, aos aeródromos franceses e também aos da RAF, que estavam em França. E a certa altura, a Inglaterra, isto é antes da Operação Dínamo, portanto, de Dunkerque, em 1940, que eu agora gostava de ver aqui a data, se me permitem, porque eu não gostava de estar aqui a mandar uma data à sorte, mas quando baqueou exatamente a resistência francesa, antes do armistício, o que é necessário? A Inglaterra tinha mandado 300 mil homens para já estavam quase 300 mil homens em França, porque inicialmente vão 45 mil, mas depois vão chegando. A Inglaterra esvaziou-se. Arriscou. Por isso, quando chega a altura de retirar de França, vai buscá-los com tudo quanto tem às praias de Dunkerque. E ainda traz quem? Ainda traz a reboque os franceses. Sim, que vêm com eles, à boleia, não é? Digamos assim, a retirada de Dunkerque, a história, que está no filme do Nolan, a evacuação de Dunkerque, o que é a retirada e a evacuação que nós queremos de Dunkerque? É a falência do sistema militar francês face ao alemão e a necessidade de trazer para a Inglaterra todo o efetivo que tinha sido mandado para lá pelo governo inglês. Portanto, mais os franceses. Mais os franceses que eles... Ok, podem apanhar uma boleia. E isto volta aqui, os aviões a aeronáutica aqui volta a ter um papel fundamental. E eu tendo a considerar que a Operação Dínamo, que desenrola entre 26 de maio e 4 de junho de 1940, em que o exército alemão avançou de tal maneira, foi parando as tropas francesas ao longo de várias etapas em direção a Paris, mas não só, também ao longo da costa norte atlântica, até os empurrar para Dunkerque, que é norte para de Calais, portanto, no norte, na costa norte, perto da fronteira com a Bélgica, eles ficam encaixados ali numa bolsa que é Dunkerque. Aliás, ali naquela zona, as terrinhas acabam sempre em Kerque, porque tem está ligado portanto, à fonologia ligada ao Flamengo. Coudekerque, Dunkerque, eu conheço bem ali a zona, portanto, tudo isto pertence ali a um todo cultural que é o Nord-Pas-de-Calais, que está ligado também à Bélgica, ao Brabant. Ora, eles encaixam ali centenas de milhares de homens. E o que é que defende aqueles homens na praia? Não quero. Quem viu o filme do Nolan, que achou, que filme de guerra, que seca, não era. Aquilo era mesmo assim, eles estavam ali às filas na praia, à espera de serem evacuados, desde navios de carga até pequenos navios de pesca. É por isso que eu admiro os ingleses. Eles foram buscá-los com navios de pesca, atravessaram o Atlântico, em riscos, por vezes com a Luftwaffe a metralhá-los nas águas, a metralhar os pequenos barquinhos. Quem é que começou a ser o grande herói do momento? Foi a RAF. Porquê? Porque a RAF tinha retirado os aeródromos franceses, e bem, porque senão tinha acabado como os aviões franceses, pregados à pista, aos bocados. Retirou para os aeródromos, sobretudo os aeródromos perto do Canal da Mancha, portanto, do Essex, da zona do condado do Essex, de Londres para baixo. E eles estavam a fazer o 24 by 24 a tentar cobrir, portanto, a retirada o grande primeiro momento da RAF. Ou seja, nós temos a Batalha de França a começar a Batalha de Inglaterra. Exato. A Batalha de Inglaterra é a defesa de Londres, não é só a defesa de Londres, é a defesa aérea do território britânico. É uma coisa que se tem que entender. A Batalha de França é que começa o protagonismo da RAF.
Porque os pilotos da RAF atravessavam, quer dizer, acabavam de pousar um Hurricane ou Spitfire. Ela era... O que é que acontecia muitas vezes? O piloto nem saía do cockpit. Sim. Vinha a equipa de mecânica, isso tem que se fazer justiça. Na RAF não é só os pilotos, eram as excelentes, mas excelentes, eu aqui sou hiperbólica, as excelentes equipas de terra. Os mecânicos, os municiadores, portanto, todos os homens que eram capazes, isto faz lembrar a Fórmula 1. Sim. A comparação não é muito feliz. Quando um carro para na boxe, quantos segundos demoram a mudar os... É aos segundos que se medem, para mudar os pneus. Ali não seria aos segundos. Mas estamos a falar de aparelhos como o Hurricane ou o Spitfire, que atravessava o Canal da Mancha com a manete do gás toda puxada a queimar pistões, que tentavam fazer a patrulha ao máximo sobre a praia para evitar que as tropas inglesas ali em Dunkerque fossem passadas à metralhadora e à bomba pelos Stukas, pelos Messerschmitt, pelos Dornier, todos aqueles que eu falei, pelos Henkels, portanto, pela panóplia da Luftwaffe, que se concentrou, assanhou para aquele setor, que não é uma praia. Há toda uma zona. O perímetro de Dunkerque é muito maior que o que se pensa, porque estava a ser defendido ainda por tropas francesas. Também os nossos programas não é digamos assim, não cumprimos o desporto nacional de bater constantemente na França. Há muitos regimentos franceses que estão a dar força de cobertura aos ingleses. Como também ainda há tropas inglesas que não vão imediatamente para a praia. Alguns até, há uma história mal conhecida, que foram executados por SS. Numa das primeiras barbaridades que em Convenção de Genebra Sim. contou 0. Sim. Penso que era uma unidade escocesa, dos Scottish Fusiliers. Portanto, os pilotos ingleses aterravam no Dorset ou em Biggin Hill, não saíam. Quer dizer, já como extenuados, cansados, sujeitos a variações de temperatura, porque eles iam quentíssimos, depois abriam aquilo. Tinham uns mecânicos da Polo, exatamente como na Fórmula 1. O que é que, a comparação foi feliz com a Fórmula 1. Ele via, era alguém que trazia um rum quente e os mecânicos, os municiadores iam abrir as tampas das asas, portanto, os acessos iam meter outra vez porque depois os próximos programas é caracterizar os aviões. Era municiar os Hurricanes e os Spitfire, meter as cintas nas 8 metralhadoras que cada um tinha, 4 de cada lado, era um Browning 0303, 7.7. Já agora um pequeno pormenor, posso-me esquecer, estas metralhadoras, isto ainda foi o armamento inicial dos Spitfire MK1 e MK5 e dos Hurricanes MK2B e MK2C, que eram 8 metralhadoras Browning, que elas não eram apontadas propriamente a direito. Tinha uma ligeira curvatura convergente. Ou seja, as 4 metralhadoras, quando faziam fogo, não estamos a falar de uma curvatura assim. É um ligeiro desvio para que quando eles apanhavam o Bosch na frente e descarregavam, faziam fogo, as rajadas não iam assim. Iam assim para apanhá-lo num fogo cruzado à distância que eles... Isto é genial. O Messerschmitt, por exemplo, o seu oponente, não tinha esta filosofia, porque funcionava segundo um eixo de tiro. Por exemplo, o armamento do Messerschmitt, o ME-109G, que voava sobre a França, era uma peça de 20 mm, um canhão, mas que estava no eixo dela e estava metido através do motor. E tinha 2 metralhadoras de 15 mm, também sobre o eixo do motor. Isto tinha um problema. Era a capacidade de municiamento. Isto reduzia substancialmente a capacidade de munições dos aviões inicialmente. Porque os alemães optaram por ter a superfície alar limpa. As asas dos Messerschmitt, nós também vamos passar a imagem, eram relativamente estreitas. A asa de Spitfire é elíptica, grande e volumosa. São conceitos de aerodinâmica. Mas o caso de ter todo o armamento concentrado na mainframe, na fuselagem, não permitia ter um municiamento tão generoso de que, por exemplo, um Hurricane ou um Spitfire. Sim, e em termos de precisão? A precisão, primeiro, o armamento alinhado ao eixo aerodinâmico da aeronave obrigava que realmente o piloto alemão tinha que acertar, tinha que fazer uma pontaria completamente certeira ao oponente. Fosse francês, fosse inglês, fosse o que fosse. E depois tinha uma coisa, tinha que dar rajadas curtas, que era para poupar as munições.
Sobretudo, pelo facto de usar no eixo do motor uma peça de 20 milímetros que tinha um certo recuo. Isto dava uma certa instabilidade de fogo. Portanto, os alemães tinham apostado em reunir muita capacidade de fogo concentrada, que era para que em rajadas curtas também fosse devastador. Os ingleses optaram por, a partir de 1937, com a introdução do Spitfire e do Hurricane, em avaliação e depois em 1938 formalmente nas esquadrilhas da RAF, ir primeiro pelas 2, depois pelas 4, até chegar às 8 metralhadoras. Fogo de saturação, mas convergente. E mais, é preciso ter em conta que a superfície alar do Spitfire ou a superfície alar do Hurricane estavam preparadas para receber uma quantidade de munições substancial, até pela própria disposição das metralhadoras. Porquê? As metralhadoras não estavam colocadas na asa simetricamente lado a lado. Tinha, digamos assim, umas às vezes tinham um bocado mais curto, para quê? Para se poderem alternar, porque era para que os receptáculos, as caixas que recebiam as munições, poder levar muito mais munições, levava proporcionalmente mais munições que um avião alemão. E é assim, esta experiência que vem da França vai obrigar também os próprios ingleses, ainda não estou a falar dos americanos, que isto ainda não são para que chamados, não, Deus me livre. Os aviões ingleses, eu ainda estou também só a mencionar o Hurricane e o Spitfire. E só estou a falar do Messerschmitt. Estou ainda a confinar aos caças. Há lições a tirar, que não em Espanha ainda não tinham sido tiradas porque talvez o conflito não levasse a isso, que é blindar os pilotos. Ou seja, isto não é fazer aviões de novo, é converter aviões já existentes em, por exemplo, fazer banheiras blindadas, chamo-lhe a banheira, blindar fortemente os pilotos. Porque há uma coisa, no caso da RAF é muito importante. A RAF não tinha perda de capacidade industrial. Poderia ter alguma capacidade de encaixe em perder caças. Durante a campanha de França isso aconteceu. E sobretudo, onde é que estavam os combates? Ou sobre a costa francesa, já não iam muito para dentro da costa francesa, até por questões de autonomia de voo. Sim. Enquanto que os alemães iam tomando conta dos aeródromos franceses. A Luftwaffe, que está a operar sobre Dunkerque, que não está a vir da Alemanha, está a vir dos aeródromos franceses que já capturou. Portanto, está a voar quase em cima do alvo. Quando que, as aeronaves britânicas que retiraram para o Reino Unido estão aí para bases que estão do outro lado do Canal da Mancha. Isto tem implicações a nível de autonomia de voo. Mas também não é só isso. É preciso ver que uma rajada de um Messerschmitt em que vá conjuntamente obuses ou munições pesadas de 20 mm mais munições pesadas de metralhadora de 15 mm eram devastadoras. E dentro do Spitfire e o Hurricane, que eu gostava de ter um livro destes sobre o Hurricane, o que aguentava realmente os danos de uma descarga do Messerschmitt não era o Spitfire. O Spitfire era um avião relativamente frágil no início. Foi por isso blindá-lo. Foi preciso blindar melhor os depósitos de combustível e blindar melhor os cockpits. Quando realmente ele era atingido. Há Spitfires, há fotografias de Spitfires a aterrar sem a deriva, sem metade de uma asa, sem metade de um estabilizador, completamente picotados. E mais, o sistema geodésico de construção que é aplicado no Spitfire e num bombardeiro da Bomber Command, que é o Wellington, que é um bombardeiro bimotor, que também já começa a atuar, a fazer raids contra as posições alemãs e, inclusive, contra a Alemanha, porque, atenção, nós não vamos esperar. Vamos ter a passagem para a Batalha de Inglaterra. A Inglaterra não se vai limitar a defender-se no seu próprio território. Vai fazer incursões contra as cidades alemãs. Logo, a resposta é imediata. Temos quer dizer, não estou a saltar, estou a fazer a transição da retirada de Dunkerque e no momento em que, naqueles 4 dias, é dado ao Berlim diz tem que se bombardear a Inglaterra. Portanto, Göring tem um plano estabelecido para vergar a Inglaterra através de ataques aéreos. Agora vamos ter os elementos tecnológicos a surgir, que é preciso também aqui desmistificar. O radar. A questão do radar. Embora eu tenha saltado a questão dos aviões, mas eu penso que ficou aqui claro que houve uma necessidade de modificar imediatamente os aparelhos. Tanto de um lado como do outro. Sobretudo na proteção do piloto. E há bocado eu, se calhar, não tinha explicitado isto bem.
a Inglaterra tinha capacidade de repor aviões com alguma facilidade. A Alemanha também tinha. Mas qual é o grande problema? É repor pilotos. Mas a verdade tem que ser dita. A verdade tem que ser dita. Eu, se for ver aqui uma lista, quer que lhe diga como é que a RAF sobreviveu, não contando com os jovens pilotos, cuja média chegou a uma altura, os jovens pilotos da RAF, estamos a falar de jovens. Sim. Estamos a falar de gente com 18 anos, 19 anos. Hoje em dia, pronto, eu agora arriscando a falar macota a balhote, que é coisa. É impensável hoje para um miúdo de 18 anos ter o mesmo espírito que se calhar um inglês aos 19 anos em 1940. Sim. Pronto, para ser muito criticado por causa disto, mas os tempos também mudam. Sim. E as necessidades. Infantilizou-se um bocado as pessoas. Talvez não seja. Pronto, nós não, mas isto não Infância, é um programa de pedagogia. Infância e adolescência são mais largas. Exatamente. Agora, que era na altura. Mas eu vou ler, porque é assim. Nós, graças às invasões alemãs, as invasões nazis da Europa, a verdade é que também, quando os países ou se rendiam ou deixavam de resistir, porque a Holanda não se rendeu porque a Rainha Guilhermina saiu para a Inglaterra. Portanto, o rei Haakon também não se rendeu propriamente da forma que a Alemanha queria. Nós vamos ter pilotos do Canadá, vêm às centenas, para dizer aos milhares. Sim, isso era uma das questões que eu tinha para o Sérgio, porque quando eu estive a ver que os intervenientes na Batalha de Inglaterra aparece Alemanha e Itália e Reino Unido e Canadá. Pois, são os dois países que aparecem envolvidos. Mas é pouco. Porque é assim, o Canadá são realmente em grande número. São os primeiros pilotos a vir da América do Norte. E no meio dos canadianos vêm norte-americanos. Porque a América ainda não está em guerra, mas há imensos voluntários americanos. Que vêm como, não incorporados diretamente à RAF, mas vêm incorporados à Royal Canadian Air Force. Não é por Pearl Harbor, em que sabemos lá dessa história. Não, isso vai pescar aí, vão pescar a realidade. Temos pilotos polacos, que são doidos. São os tais da 303 que na Batalha de Inglaterra no filme tem aquela. Eles eram doidos, completamente destemidos. Primeiro deram-lhes os Hurricanes, depois deram-lhes Spitfires. E vem aí o filme, exatamente. É o 303 Squadron. Que eles até tinham uma bandeirinha polaca pintada aqui na zona da carnagem frontal do motor. São doidos. Depois tinham o mau hábito de falarem de polaco entre eles e o Wing Commander, que era inglês, não percebia nada. Vejam um filme que vale a pena. Speak in English, speak in English. Eles, eles todos a ele. Pronto, agora vou atrás. Pronto, foi uma pequena mise-en-scène. Mais uma vez um termo. Uma mise-en-scène. Uma mise-en-scène. Mas temos pilotos da Nova Zelândia, são da Commonwealth, pilotos da Checoslováquia. Os pilotos checos são excelentes. E que já estavam exilados em Inglaterra desde 1938. Sim, mas todos eles com aviões ingleses. Exato. A pilotar aviões ingleses. O que os ingleses são inteligentes. São inteligentes, não, prestam a justiça. Nós às vezes julgamos os ingleses de uma forma... Pronto. Eles permitem que os polacos tenham um uniforme próprio. É muito parecido com o da RAF, mas muito particularizado. Eles não retiram a identificação nacional não descaracterizam as identidades nacionais dos pilotos. Temos pilotos da Checoslováquia, pilotos da Bélgica, que tinham... Há um caso de 2 pilotos belgas que conseguem escapar no Renate, perseguidos por aviões até à costa inglesa, da Austrália, da União Sul-Africana. Isto é Commonwealth. Pilotos franceses que vão... Os pilotos franceses, note-se, nós vamos ter esquadrilhas de pilotos franceses na RAF, depois vamos ter esquadrilhas da nova Força Aérea Francesa Livre, com material americano, que é a Força Aérea Francesa renasce ainda antes da libertação da França, que é digamos, o ramo aéreo com material inglês e americano, que são os pilotos do De Gaulle. Depois temos a Força Aérea Francesa do Armistício, que é de Vichy, que chega a ter combates aéreos com aviões aliados. Portanto, temos uma Força Aérea dividida, não é? Que ficou com aparelhos franceses e alguns até de fábrica americana que chegaram lá que os franceses tinham importado. Portanto, há ali um pastiche. E depois temos a famosa esquadrilha Normandie-Niemen. Qual é essa esquadrilha Normandie-Niemen? Que voava um dos melhores caças soviéticos, o Yakovlev Yak-3, que era a Normandie-Niemen.
temos franceses a integrar a Força Aérea Soviética e que têm um palmarés de combate na frente oriental de respeito. Temos pilotos da Irlanda, da Irlanda do Norte, não, temos pilotos voluntários da Irlanda, da República da Irlanda. Ou melhor, não é da República da Irlanda, vamos ser corretos, do Estado Livre da Irlanda. Sim. Porque a República da Irlanda é 1949. Sim, sim. Temos pilotos dos Estados Unidos, pilotos da Jamaica, e agora eu gostava de chamar a atenção para isto. Pilotos da Jamaica, pilotos da Terra Nova e do Labrador, pilotos da Rodésia do Norte, pilotos da Índia, que isso foi uma discussão que nos vai levar a Batalha da Inglaterra ao próximo programa, que é o superar do preconceito racial. Ou seja, nós vamos ter pilotos, e eu tenho documentação que li, não só para isto, pela minha leituras desportivas, passo a expressão sobre aeronáutica. Não estamos a falar de sargentos aviadores, porque é uma coisa que aqui queria chamar a atenção. Hoje em dia está generalizado em que o piloto aviador é oficial. Na Batalha de Inglaterra, que nós vamos falar, e mesmo na Batalha de França, pelo menos no que diz respeito à RAF, no caso alemão não, eram todos oficiais. Pelo menos, é o que eu sei. Mas no caso inglês não. Há flight sergeants. Além do flying officer, há o flight sergeant. Sobretudo aonde? É um bocado... Não é discriminação. Mas o flight sergeant é o sargento aviador. Está em terra ou não, está no ar? Está no ar? Está nos hurricanes. Sobretudo, por exemplo, nos hurricanes. A certa altura, quando há mais Spitfires, isto é que discurso simplista que este senhor está a ter. Mas não é, é um facto. Os flying officers vão para a panache do hurricane e quem é que preenche parte, e aí é uma questão racial, durante muito tempo os pilotos, por exemplo, da Jamaica são flight sergeants. Mas vai haver flight officers da Jamaica, flight officers indianos. Portanto, estou a dizer oficiais pilotos aviadores. Não é? Porque isto da aeronáutica, por vezes, não é para falar só do aparelho. Vamos permitir, durante estes próximos programas, falar também dos contextos do que é ser um piloto, que é ser um aviador. Eu acho que o último programa vamos falar dos aviadores da Coca-Cola, que é os que estão no Nevada, dentro de um contentor, com umas manetes a pilotar drones, como o Reaper, ou etc. E que têm profundas depressões, mais que um piloto de combate sobre o alvo. Sim. Sofrem doenças de foro psíquico, que eu chamo-lhe o piloto Coca-Cola, porque tem Coca-Cola e pipocas e está ali a dirigir um drone. Sim. Isso vai ser o último programa, as pessoas podem contar com isso, que o droning é assim, não é antecipar o último programa, mas e para terminar este, porque o próximo é sobre a Batalha de Inglaterra. Prometemos não, vamos cumprir. O drone vai substituir a aeronáutica pelo tripulado? Não, nem pensar. Está a haver toda uma nova geração de aviões, mas o drone, parecendo para aí uns iluminados, o drone vai acabar com a aeronáutica tripulada. Quer dizer, de vez em quando há assim umas pessoas com os delírios. Não acaba. A aeronáutica, o piloto vai continuar a ser preciso para determinado tipo de operações, porque o drone, por vezes, é cego. Sim, mas estou a pensar nisso. Portanto, hoje entramos na Batalha de Inglaterra, começamos a abordar os aviões do nosso imaginário, porque eu acho que eu quando falo do Spitfire, o Spitfire é do meu imaginário da adolescência e de muita gente. Eu acho que pouca gente precisa dizer o que é um Spitfire. Uma boa parte das pessoas sabem, um avião. Pode não dizer. Sim. E é curioso esta integração dos pilotos de outros países na RAF. Sem qualquer tipo de caracterização. Nem que fosse a dizer aqui Checoslováquia, mas, por exemplo, o caso dos polacos, traziam a águia polaca nos bonés do uniforme. E era posto na fuselagem do avião qualquer coisa que mencionasse a sua origem. É isso que eu também admiro na Inglaterra, é não quebrar a questão identitária de quem está ali a dar o corpo ao manifesto pela Inglaterra. Porque há bocado dizia e repito, chega-se ao ponto em que a esperança de vida dos pilotos mais novos que estão a entrar na RAF, que entram nos aeródromos como Biggin Hill, como eu falei há bocado, 36 horas. No ponto alto, nos pontos mais críticos, em que estavam as UAF no radar, o papel feminino, vamos ter que falar o papel das mulheres na RAF. Porque vamos falar das UAF e das ATAs. Portanto, já fica para o próximo programa. O papel das mulheres vai ser fundamental. E não é um papel de servir canecas de chá e sandes de carne.
tanto na RAF e mesmo E os Estados na Unidos. Os Estados Unidos E e a a União União Soviética. Portanto, as potências contra o eixo têm uma visão da mulher que eu acho que devíamos aproveitar aqui para mencionar, que não tem nada a ver, por exemplo, com a visão dos alemães em relação à mulher, que era o Lebensraum, só servia planeadas para fazer pequenos arianozinhos. Sim, e seriam as donas de casa perfeitas. E com esta nos ficamos. Portanto, para a próxima edição, que é a Batalha de Inglaterra. Batalha de Inglaterra. Está prometido, não, vai ser vou voltar a fazer reservas para o próximo voo. Exatamente. Portanto, manter os motores quentes e a rolar. Sim. Os Merlin. Sim. Aconselhamos as pessoas, estamos mesmo a terminar. Há uma coisa que é fascinante. Vão para o YouTube e procurem só o som do Merlin a funcionar. O som do Merlin a funcionar. Lindo. Não é o do Rei Arthur, é mesmo o avião. motor, é lindo. É música. Sempre a considerá-lo. Igualmente, Sérgio. Hora Diários. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho com a participação de Paulo Rezende Ribeiro.